Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quero meditar com você aqui no Salmo 23, Salmos 23, que é o Salmo do rei Davi. E ele vem dizendo aqui para você, o Senhor é o meu pastor. Quando ele diz aqui, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo assim, olha, eu sou o seu pastor, eu que cuido de você, eu que te oriento, eu que te alimento, eu que te corrijo, eu que te indico o caminho, sou eu que te salva, sou eu que realizo os seus sonhos, sou eu que te protejo, sou eu que te curo. E ele vai te levar para o céu. E ele está falando aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você abrir a versão da NVI, diz assim, de nada terei falta. Por que o salmista Davi estava dizendo isso? Que o Senhor é o nosso pastor. Porque ele reconhecia como ele sendo um pastor de ovelhas. E aí você vai ver que esse paralelo, ele se configura quando Saul foi rejeitado como rei de Israel. E aí Deus falou assim, eu tenho que escolher um novo rei, porque agora eu não quero mais Saul como rei de Israel, e eu preciso de um novo rei. E Davi era esse pastor. Quando ele fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, de nada terei falta, ele estava dizendo de si próprio, porque naquele momento que Samuel foi à casa do seu pai, Jessé, onde tinha 8 filhos, e na hora da escolha, todos os 7 filhos passaram. E Davi estava onde? Estava cuidando das ovelhas. Ele era o pastor do seu pai. Ele estava cuidando dos interesses do seu pai. Enquanto que Jesus, Deus, estava cuidando dos interesses de Davi. É isso que você tem que aprender com o Salmo 23. Enquanto você cuida das coisas de Deus, enquanto você cuida, se interessa pelas coisas de Deus, Deus se interessa pelas suas coisas. E aqui Davi, lá se você abrir em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 11, diz assim, perguntou Samuel a Jessé, acabaram os teus filhos? Porque até o próprio pai, Jessé, tinha esquecido do seu filho caçula. Por quê? Porque Davi, ele era tão cuidadoso com as ovelhas, porque ele não se apresentava ao seu pai, ele ficava cuidando das ovelhas. E continuando aqui, ele falou assim, respondeu Jessé, ainda falta o mais moço, o caçula. Quer dizer, ele tinha esquecido do próprio filho. Mas Deus, que é o nosso pastor, Salmo 23, ele é o nosso pastor. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo. Por quê? Porque ele estava no campo, apacentando as ovelhas do seu pai. Eu quero que você entenda isso. Quando o pastor, o Senhor Deus, ele te dá algo, ou ele está preparando para te dar algo, você tem que tirar a ansiedade do seu coração. Porque se você continuar aqui a ler, ele diz assim no versículo 23 de Salmo 23, e nada me faltará. O que é esse nada me faltará? É a ausência de necessidade. Às vezes nós temos necessidade de tantas coisas. Às vezes você tem pensado assim, olha, nessa peste, nessa crise, vai me faltar o emprego, vai me faltar o alimento. Não, não vai faltar. Porque se você assentar no seu coração, como Davi assentou no coração dele, e estava cuidando dos interesses do seu pai, enquanto que o seu pai terreno sequer lembrava dele, Deus do céu já o tinha escolhido para ser rei. E aí Samuel falou assim, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Versículo 12, 1 Samuel 16, versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e ele era ruivo, de cabelos, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta e unge, pois este é ele, o novo rei de Israel. No Salmo 23 diz assim, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Isso é ausência de necessidade.
Porque Deus, você acha que Deus que cuida dos passarinhos, cuida dos lírios do campo, não vai cuidar de você, que é muito mais precioso para Ele do que um passarinho, do que uma flor? A flor que nasce bonita de manhã e logo à tarde ela seca? Não, pelo contrário, o Senhor é o bom pastor. E Ele está dizendo para você assim, olha, coloca as tuas ansiedades sobre mim, coloca tudo, as suas petições, ore a mim, busque-me, jejue, tire tempo dentro da sua casa, levante um altar no seu lar, levante um altar aí onde você trabalha na hora do almoço, antes do café da manhã, para que Deus possa olhar para você e enquanto você cuida dos interesses de Deus, Deus vai cuidar dos seus interesses. E se você abrir a Bíblia lá no Salmos 37 no versículo 4, diz assim, agrada-te do Senhor. O que é agradar do Senhor? É buscá-lo, é ler a palavra, é jejuar, é fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. E ele continua, e ele satisfará os desejos, da onde? Do seu coração. Agrada-te do Senhor, e Deus realizará os desejos do teu coração. E ele continua a falar assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele mais fará. Ou seja, Davi, quando ele cuidava dos interesses do seu pai, o Pai do céu estava cuidando dos interesses dele aqui na terra. Entenda isso. O Senhor é o teu pastor. De nada você vai ter falta. De nada, absolutamente nada. Eu vejo pela minha vida. Pela minha família. Aqui em casa nunca faltou nada. Mas nós sempre temos colocado a nossa vida. A nossa caminhada tem sempre sido em direção ao céu. Nós não olhamos nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o homem e nem para os defeitos do homem. Nós olhamos para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. E se você olhar aqui no Salmo 37, no versículo 23, o Senhor firma os passos do homem e da mulher, e no seu caminho se compraz. Aí ele continua, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura onde? Pela sua mão. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada vai te faltar. Entenda isso. Se você estiver fazendo a obra do Senhor, nada vai faltar na sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O Senhor está dizendo para você nessa manhã, olha, da mesma forma que eu cuidei dos interesses de Davi, que estava no campo, esquecido pelo seu pai, pelos seus irmãos, eu estou cuidando do seu interesse. Eu estou cuidando da sua necessidade. Eu estou cuidando de você que está me assistindo aí agora, que está pensando assim, vou passar por dias difíceis. Não. O Senhor não desampara os seus escolhidos. Pelo contrário, Ele acolhe nos seus braços da mesma forma que Ele acolheu Davi. Davi estava no campo, cuidando das ovelhas do seu próprio pai, e o seu próprio pai esqueceu dele. Mas o Deus eterno, o Deus que de lá de cima olha para você aqui embaixo, você que realiza a obra do Senhor, você que faz por onde, você que está sempre à disposição para fazer a obra. Deus está olhando para você, está dizendo para você assim, eu sou o teu Senhor, de nada você vai ter falta. E no versículo 37 de Salmos, versículo 25, diz assim, fui moço e agora já estou até coroa, porém jamais vi um justo, ou seja, aquele que está na presença do Senhor, desamparado. Deus, no momento de mais dificuldade, Ele está ao seu lado para te proteger, para te guardar, para abrir portas. Eu falo por mim. Estou impedido de trabalhar, forçado a ficar em quarentena, mas não tem faltado nada na minha mesa, não tem faltado nada na minha despensa, porque o Senhor é que cuida de mim. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará, porque o Senhor cuida de você. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o teu rosto como o sol do meio-dia, como está escrito aqui em Salmos 37, versículo 6. Faça sobressair a tua justiça como a luz
e o teu direito como o sol ao meio-dia. Fica na paz, Deus te abençoe. Coloque no seu coração, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada terei falta, porque Ele tem cuidado de mim, cuidado de você, cuidado de todos nós. Amém? Fique na paz, Deus te abençoe.